Boa noite amigos, Sueli, Daniele, boa noite, sejam bem-vindas, gratidão pela presença de vocês. Deixa eu ver, o som aqui está funcionando normal. Janice, boa noite, gratidão pela presença. Morgana, está fluindo. Boa noite. Tá perfeito, aqui sim, tá ótimo o som, então dá pra gente continuar. Will, boa noite meu amigo, Regina, Gladys, boa noite. E a Silvia também chegou aí com a gente. A Janice é de Porto Alegre, seja bem-vinda, Janice. Participe conosco, uma alegria contar com sua presença também. Gleison, Adriana, boa noite a vocês também. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviõezinhos. Hoje é uma noite especial, uma noite de estreia. E Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Quem chegou também é a Nilceia. Ângela, boa noite. Você, Ângela, seja bem-vinda. Hoje é uma noite de estreia e eu vou falar com vocês que eu estou bem ansioso. Confesso a vocês que fazendo lives há mais de 2 anos, hoje realmente eu estou, como a nossa amiga Clara diz, com as borboletas. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Porque é uma noite de estreia de um projeto diferente do que nós já fazemos habitualmente e dá-nos uma responsabilidade muito grande, sobretudo para falarmos deste livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Dani, boa noite, seja bem-vinda. E eu digo a vocês que, olha, hoje foi um dia assim me deixou bastante ansioso, né? Bem ansioso porque temos uma responsabilidade muito grande, porque a própria Ana Teresa fez a divulgação dos stories no perfil dela e por conta disso mais pessoas vieram até nós, chegaram aqui no nosso perfil para acompanhar esse projeto e eu me recordo muito, né, de uma situação muito particular. Não sei se vocês já assistiram o filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, um dos primeiros aí que saiu dessa trilogia, né, do Homem-Aranha, mas o tio Ben dizia a ele, Carol, boa noite, seja bem-vinda. O tio Ben dizia a ele que com maiores poderes vem maior responsabilidades. Então a gente fica assim bem com uma certa ansiedade. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Aldenice, boa noite. E por que desta ansiedade? Que estamos iniciando um projeto novo. E sempre a estreia nos deixa assim com aquele frio na barriga, né? Poxa, Luiz, mas você já não faz lives há tanto tempo? Sim, mas sempre traz essa sensação para nossas reflexões, entendem? Então eu digo a vocês que realmente falar de um livro com a grandeza do livro de Ana Teresa Camasmi, para mim é uma responsabilidade muito grande. Esse livro aqui, Palavras para a Alma, me perguntaram hoje como que faz para adquirir. Débora, Wilton, boa noite, sejam bem-vindos. Este livro, gente, uma pessoa me perguntou, eu comprei pelo Amazon. E eu falo a vocês que parece, salvo engano, que está em promoção. Está em promoção na Amazon. E é um livro que eu falo para vocês, o cheiro dele, a textura, a diagramação. Olha que coisas maravilhosas que tem esse livro. O tema de hoje, humildade, que nós vamos falar, vou fixar daqui a pouco. Olha aqui outra parte do livro. Gente, sinceramente, é uma obra de arte, com muito amor, com muito carinho. Este livro veio trazer para mim uma verdadeira transformação, porque não só pela parte física do livro, mas também pela mensagem que Ana Teresa, com tanta singeleza, com tanta simplicidade, traz para nós. Eu vou fixar o comentário. Eu peço desculpas, talvez não conseguira cumprimentar a todos, porque hoje realmente é uma live de estreia e a gente tem um pouco de fixar assim
os conceitos, né? Obrigado, Wilton. Obrigado, querido. Fixar os conceitos porque vamos trabalhar. Eu gostaria de falar de antemão que este livro Ana Teresa dedicou à memória de seu filho, e a dedicatória que ela faz, muito singela, disse o seguinte: dedico este livro ao meu filho caçula Bruno Camasmi de Sarroris, cuja chegada e partida marcaram minha vida com amor profundamente e para sempre. Então ela dedicou este livro. O Bruno, filho de Ana Teresa, partiu para o plano espiritual com 20 anos de idade. Então este livro aqui é um resgate que Ana Teresa fez deste momento tão marcante na vida dela. E eu gostaria de ler também a contracapa do livro para vocês, antes da gente entrar propriamente no estudo da noite. Consolo, reflexão e orientação. Tocante e suave, esta obra desvela um melhor porvir para a existência de cada um. Sustenta aproximações sem negar a riqueza das diferenças. Palavras para a alma é um legado de amor para o espírito imortal que todos somos. Palavras que transformam a alma que agora, com muito amor, passa-as adiante. Conheça essas palavras para a alma, palavra para a sua alma. Bom, este livro ele é composto de vários capítulos e vários tópicos que Ana Teresa colocou com muita propriedade. Boa noite, Ana Teresa, gratidão pela sua presença. Estava dizendo agora há pouco da minha ansiedade, da minha agitação, né? Porque realmente fazer uma live com você é mais fácil do que estar aqui sozinho fazendo uma live comentando a respeito do seu livro, que é para mim uma honra poder participar tão ativamente desse seu projeto, desse seu trabalho. E Ana Teresa foi escrevendo essas mensagens, trazendo dos áudios que ela gravou para a Web Rádio Fraternidade. E foram áudios que ela foi gravando e fazia... Obrigado, querida, obrigado. Que ela fazia, e depois de um certo tempo surgiu a ideia de transcrever esses áudios, de passar esses áudios para este livro fantástico e maravilhoso. E até eu estou fazendo agora, tomei a liberdade de, no dia que eu faço a live, eu entro no site, lá no canal do YouTube de Ana Teresa, e estou compartilhando o link no canal do YouTube para que vocês consigam ouvir a mensagem de Ana Teresa diretamente, né, pela sua fala sobre os temas da noite, né? E hoje nós vamos falar sobre humildade. Eu vou tomar a liberdade de ler apenas uma parte e depois nós vamos conversar a respeito. A introdução diz assim: humildade é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Emmanuel. E a primeira parte ela diz o seguinte: Emmanuel nos convida a reconhecer, ou seja, conhecer algo outra vez. Sabedores que somos de nosso tamanho diante do universo, o que seria reconhecer a nossa pequenez? A que pequenez Emmanuel estaria se referindo? Nosso benfeitor afirma que sermos humildes está na razão direta do nosso trabalho. Então, o orgulho se dá quando nos arrogamos um tamanho que não temos nem somos. Ainda dessa linha, nos arrogamos um tamanho maior ou igual de Deus. Seria um primeiro lugar, não aceitar o que vem do universo ao nosso encontro, ou seja, nos inconformarmos diante de seus desígnios. Desse modo, o estado de orgulho da alma se dá quando considerarmos que tudo que nos acontece de desagradável, de difícil, de sofrido,
certamente não era para acontecer conosco, como se tudo não passasse de um equívoco do universo. Seriam aqueles momentos em que, revoltados, dizemos internamente: onde está Deus que não vê isso? Que não impede que isto esteja acontecendo? Mas o que eu fiz de errado para sofrer assim? Do lugar de inconformados, temos a percepção de que tudo está fora do lugar e uma sensação de desproteção, de abandono, pode vir a nos contagiar pensamentos e as emoções. É nessas circunstâncias que vemos a nossa fé se desmanchar e pouca coisa nos consola, a pouco podemos nos agarrar. Quando sintonizados com esse clima, com essa qualidade de vibração, nossa percepção se torna reduzida, pois sentimentos reativos como a raiva e o medo encurtam nossa possibilidade de enfrentamento da realidade. Assim como a raiva pode nos impulsionar a ações que levam a arrependimento mais à frente, o medo pode nos paralisar, a ponto de sofrermos pelo tempo perdido de vida. E ela vai continuar fazendo algumas reflexões. Então, irmãos, a humildade a que Emmanuel se refere é reconhecermos a nossa pequenez diante do Pai, diante de Deus. E a gente, infelizmente, muitas e muitas vezes nos colocamos na condição de arrogantes, de prepotentes. Achamos que podemos fazer tudo o que quisermos, da forma que a gente quer, sem nos preocupar com as coisas que acontecem. Muito interessante quando a gente se passa por um momento de dificuldade e naquele momento a gente fala: onde está Deus neste momento? Como se Deus não fosse deixar que a gente passasse por provas e por expiações. Vejam a grande diferença. Naquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala assim: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Esta passagem do Evangelho não significa que Jesus trouxe para nós o quê? Se a gente buscá-lo, que ele ia tirar as nossas provas e as nossas expiações. Claro que não. Nesse momento que Jesus falou: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, ele disse para nós: gente, para de sofrer, para de ficar procurando pesos desnecessários. Eu alivio os seus pesos desnecessários, mas as nossas provas, as nossas expiações fazem parte da nossa natureza. E o grande mal do ser humano é querer se comparar a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim: ora, não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então a gente quer se assemelhar a Deus, quer colocar Deus no mesmo pé de igualdade ao nosso. A nossa arrogância, a nossa prepotência nos faz muitas vezes pessoas que não têm um pingo de senso de localização perante a nossa escalada evolutiva. A gente se acha muitas vezes o centro do universo, como tudo girasse ao nosso redor, como tudo estivesse no nosso controle. E uma coisa que a gente tem que tomar consciência: a única coisa que é certo é a impermanência. A impermanência que faz com que a gente não tenha controle absolutamente de nada. Não temos controle absolutamente de nada, tudo está nas mãos do Pai, pois não cai uma única folha da árvore sem que Deus assim o permita. E vejam que situação interessante, que neste caso recente que aconteceu com todos nós e que ainda estamos passando, quem de nós naquele momento de 31 de dezembro de 2019, quantos planos, quantos projetos, quantos pensamentos que a gente pensou, desejos que pensamos que iríamos realizar,
planejamentos que foram colocados por água abaixo por uma simples questão de um vírus que chegou e mudou toda o nosso controle. A gente percebeu que nós não tínhamos controle absolutamente de nada. Nem do ir e vir nós podíamos ter. E aí a gente ainda se blasfema contra Deus. Por que Deus permitiu que o vírus se estabelecesse? Por que isso? Por que aquilo? Como se Deus estivesse nesse nível de comparação para conosco. Nós precisamos nos colocar numa situação de espíritos em processo de evolução. Não dá para a gente comparar-se ao Criador. Nós estamos muito, mas muito longe e jamais vamos atingir a condição do Criador. Nós podemos ser, quando muito, co-criadores, mas jamais chegarmos à condição do nosso Pai de amor. E então esta arrogância que a gente traz no nosso peito, ela é realmente um entrave para a ajuda espiritual que nós recebemos. Porque naquele momento que a gente está blasfemando, que a gente fica irado, que a gente fica irritado com determinada situação, a gente fecha todas as portas e janelas da nossa alma para que a inspiração e a ajuda espiritual chegue até nós. Nós não temos controle de nada, é verdade. Mostrar para nós que nós estamos realmente nesta situação. E então, quando a gente se depara com momentos tão conturbados, porque a gente passou, a gente chega a pensar assim: o que eu consigo controlar? Nós achamos que temos o controle de tudo, mas o controle de tudo está nas mãos de Deus. Nós podemos fazer a nossa parte, fazer a nossa oração, e como estava dizendo, o nosso estado vibracional ele é fundamental para que a gente consiga entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Porque de nada adianta eu orar, mas estar ainda emitindo pensamentos de vibração de ódio, de irritação, de mágoa, de ressentimento. Eu tenho que entrar na sintonia, na vibração do amor, para que eu consiga receber da espiritualidade a ajuda necessária. Porque muitos e muitos irmãos espirituais que nos acompanham nessa jornada estão sim ávidos para nos auxiliar, mas nós não damos abertura. Nós ainda, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa falta de humildade. E vejam que a humildade é reconhecer-se pequeno, como diz Emmanuel, pequeno diante do Criador. E Emmanuel, lembro uma certa vez que teve um fato muito particular, que Emmanuel teria participado de uma reunião com os grandes iluminados da espiritualidade superior. E Emmanuel parece que teria dito que ele se sentia como se um verdadeiro crocodilo, tamanha a falta de conhecimento que ele tinha frente ao Evangelho de Jesus. Então, se Emmanuel, com todo o seu conhecimento, sentia um crocodilo, a gente sequer poderia se achar o quê? Mas muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, nos faz querer cobrar da espiritualidade por que está acontecendo tal coisa. Onde está Deus que não olha para mim? E não é assim que funciona. Nós temos que aprender as lições que nos chegam por meio das provas. Porque ninguém vai passar de ano se não passar pelas provas. Nós jamais vamos conseguir habitar um planeta de regeneração se nós não conseguirmos regenerar-nos. E vamos regenerar através das nossas provas. Melhor do que regenerar através de expiações, porque já é um comprometimento do passado. Mas as provas são necessárias e ainda quando estivermos num planeta de regeneração, as provas ainda virão. Para que a gente aprenda, ver se aprendeu a verdadeira lição. Que como diz Beto Guedes, né? A lição já sabemos de cor.
Só nos resta aprender. Então, buscar sermos humildes de coração, sem querer discutir com os desígnios de Deus, é ter a certeza, ter a fé inabalável que Deus está cuidando de cada um de nós. Como tem uma amiga nossa aqui de Araraquara, ela costuma dizer, quando a situação está insolúvel, que você não sabe mais o que fazer, você tenha humildade de entregar a chave do teu carro para Deus e pular para o banco de trás e deixar Deus dirigir a tua vida. Deixar Deus dirigir a tua vida significa deixar que Ele controle a sua vida, não querer controlar a sua vida. Deixe a vida no controle dEle. Mas quando você vai para o banco de trás, Deus pede para você, descanse, relaxe. Só que nós somos teimosos muitas vezes. Relutamos em entregar a chave do carro da nossa vida para Deus, mas ficamos sempre prestando atenção. Senhor, o Senhor está virando para a direita, eu quero que o Senhor vire à esquerda. Senhor, o Senhor está indo muito devagar, eu tenho pressa de chegar. E naquele momento nós temos que deixar Deus agir, deixar Deus ser Deus. E quando a gente entrega a nossa vida com fé nas mãos do Criador, nós não precisamos ter medo, porque o medo nos paralisa. O medo muitas vezes nos paralisa. E quando nós temos confiança, nós conseguimos atravessar a nossa jornada com mais leveza no coração. E é tão difícil a gente se desapegar daquelas coisas que ainda nos prendem. Quantas âncoras nós trazemos em nossas vidas. E tem gente que mora assim, né? Pega um barco, então é natural que ela use uma âncora. Mas nós que andamos encarnados, nós muitas vezes colocamos uma âncora, um peso, como se fosse aquela bola, para que a gente não conseguisse caminhar. É chegado o momento de nós rompermos essas amarras, deixar a vida um pouco mais leve, não ficar questionando tanto isso, aquilo outro. Ter fé é acreditar plenamente, como disse a Débora. Acreditar, e a nossa fé, eu falo para vocês, muitas vezes ela é vacilante. Nós vacilamos quando a dificuldade chega, e é no momento da dificuldade que a nossa fé, que nós damos o testemunho da nossa fé. Porque quando tudo está bem, quando estamos colocando o nosso barco no mar calmo, sereno, né? Céu azul, sem nenhum vento para atrapalhar, nada, tranquilo, bem sereno, uma leve brisa. É fácil nós seguirmos em frente. Agora, quando a tempestade chega, nós muitas vezes nos assemelhamos aos discípulos naquela passagem do Evangelho de Jesus. Jesus dormia no barco, cansado daquele dia, colocou a sua cabeça no barco de Simão Pedro e eles estavam atravessando o lago de Genezaré e o Nilo estava calmo, tranquilo. Quando, em determinado momento, mudou toda a temperatura, mudou o clima e o lago de Genezaré, que estava calmo, começou-se a formar ondas, veio os ventos, a chuva, raios, trovões, e na verdade eles começaram a ficar com medo. Por mais que Simão Pedro, com a experiência que tinha, conseguisse manejar os remos, eles ficaram temerosos e falaram, vamos sucumbir. E foram logo acordar Jesus. Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus acorda, olha para a tempestade e fala, calai-vos. Imediatamente, os ventos cessaram e o mar e o lago acalmou-se. Os discípulos voltaram aos remos
E neste momento Jesus vira para eles e fala: homens, onde está a vossa fé? E os discípulos, pensando cada um consigo mesmo, se entreolharam dizendo: quem é este homem que até os ventos obedece? Navegar por mares bravios é certeza de aprendizado, com certeza, né? Então a gente sabe que nessa hora de dificuldade que nós temos que colocar a nossa fé. Provar a nossa fé para ninguém, não. Porque muitas pessoas chegam para você e falam assim: ué, mas você não é espírita? Onde está a sua fé? Como se nós tivéssemos uma carteirinha de salvo-conduto de espírita e disséssemos para nós que o espírita não sofre, o espírita não chora, o espírita é uma máquina. Não. Somos humanos, somos seres humanos como todos. Estamos num processo de aprendizagem. Só que temos um pouquinho mais de conhecimento, mas o conhecimento não significa transformação. E a transformação só acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, naquele momento de dificuldade é que nós provamos a nossa fé. E termos a humildade de baixar a nossa falsa razão, a prepotência que muitas vezes nós temos, de aceitar os desígnios de Deus, que muitas vezes aquilo que a gente pediu e que foi negado, certamente, se a gente olhar mais à frente, vai ver que aquilo foi para o nosso bem. Quantas e quantas situações que já passamos pela vida, que se nós fosse atendido aquele desejo nosso no passado, certamente nós iríamos arrepender profundamente. É difícil? Sim. Jesus não falou que seria fácil, mas a vida dele aqui encarnado também não foi. E ele deu o exemplo maior de humildade. Naquele exemplo de Jesus, quando é uma passagem que me toca profundamente, passagem do lava-pés. Naquele momento, os discípulos estavam discutindo qual era o maior entre eles, Então, aquela arrogância. Vejam que os discípulos não são nada diferente do que nós. Aquelas passagens, aquelas situações que os discípulos passaram, somos nós aqui na Terra. E aqui fica, quem que é o maior, entre nós aqui, ficaram discutindo. E Jesus falou: o maior entre vós é aquele que ele falou mesmo, espera um pouquinho. Esqueci um pouco a frase, gente. É o que serve a todos, alguma coisa assim. E ele, abaixando a sua túnica, colocando na condição de um servo, começou a lavar os pés um a um dos discípulos. Nesse momento, Simão Pedro, com a sua arrogância e sua prepotência, natural da sua época, depois o discípulo se transforma na grande pedra, na grande pedra que se estabeleceu a igreja de Jesus, na igreja no sentido de reunião de pessoas. Ele falou assim: eles são os ingratos, meus pés não vai lavar, Senhor. Não acho justo isso, coisa do tipo, E Jesus vira para Simão Pedro e fala: Simão, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Então, Simão, querendo se mostrar melhor que os outros, falou: pois então, Senhor, não lave apenas os pés, mas as mãos e a cabeça também, querendo mostrar-se que era melhor que todos, Então, Jesus veio dar um exemplo maior de humildade para todos nós. Para todos nós. Olha que exemplo marcante. Será que nós teríamos coragem de fazer isso que Jesus fez? Poderíamos fazer assim, talvez por uma questão de representação, mas não no íntimo. Então, aceitarmos as coisas que vêm de Deus é um ato muito grande de humildade. Reconhecer, como diz Emmanuel, é um reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Como se o universo, muitas pessoas pensam que o universo
gira em torno de si. Quantas pessoas arrogantes, prepotentes. Eu lembro até de uma frase do Cortella, né? Tem até um vídeo dele que coloca com muita propriedade. E quando a pessoa chega assim para ele, você sabe com quem você está falando? E aí ele fala assim, você tem tempo? E aí ele vem, conta toda a situação, né? Toda a posição da Terra frente ao universo, né? Então é uma história fantástica que o Cortella coloca na nossa pequenez, na nossa insignificância. A nossa insignificância frente ao universo, frente aos desígnios de Deus. A gente quer ter arrogância, prepotência de querer, né, colocar Deus em xeque, à prova. Deixa eu ver o que a Leila falou aqui. Tudo tem o tempo certo para todas as coisas de Deus. A Débora, coragem e bom ânimo para enfrentarmos as dificuldades. As dificuldades sempre vão haver, tá? Não significa que nós vamos estar aqui num mar de rosas, num céu de brigadeiro, sem dificuldades. E eu falo para vocês, não é porque a gente faz uma live, faz uma palestra, que a gente está isento, não, muito pelo contrário. A quem muito foi dado, muito será pedido. E pedido, inclusive, o testemunho daquilo que a gente fala. Será que essa lição de humildade veio para quem? Para mim, com certeza. Porque muitas vezes a gente não tem a humildade de pedir perdão. A gente não tem a humildade de perdoar quem nos ofendeu. Ou achamos que nos ofendeu, né? Porque a gente também é cheio de melindres, de suscetibilidades. Nós somos seres imperfeitos. Mas temos que começar a compreender, a olhar para dentro de nós. Como eu falei, a gente tem que fazer esse processo de transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. E essa transformação, quando a gente começa a prestar atenção que nós temos esses defeitos, o primeiro passo para a gente conseguir mudar é reconhecer os nossos defeitos. Que eu sou arrogante, que eu sou orgulhoso, que eu sou prepotente, que eu quero me comparar às outras pessoas. Então, quando nós começamos a reconhecer mais intimamente, nós iniciamos um processo de transformação. Um processo de transformação que vai nos fazer cada dia melhores, desde que a gente efetivamente tome consciência disso. E tomar consciência é o primeiro passo para que a gente consiga mudar. Só que a mudança não acontece da noite para o dia, no estalar de dedos, num piscar de olhos, não. Não existe mágica nesse processo. É um processo lento e gradual. Quando você se perceber numa posição de arrogante, de prepotente, de incompreendido com as coisas de Deus, é chegado o momento de você prestar atenção um pouco mais na sua vida. Aceitar as coisas que nos acontecem sem reclamar e sermos gratos por tantas coisas que nos acontecem, tanto pelas coisas boas como pelas não tão boas. Aceitar os nossos defeitos é o começo do autoconhecimento e a partir daí vêm as tentativas de mudança. Exatamente. Então vejam como é importante. Nós devemos fazer um trabalho de formiguinha para trabalhar os nossos defeitos. E é um exercício diário, porque se hoje você conseguiu, amanhã pode ser que a gente tropece novamente naquele mesma coisa e fala, puxa, eu estava indo tão bem, mas sempre é momento de recomeçar. Sempre é momento de recomeçar. Trabalhar esses sentimentos é um processo da nossa transformação espiritual. É o processo. E ele é lento e gradual. Não dá saltos. A nossa transformação, ela é, como eu diria, lenta, gradual e progressiva. É fundamental, que, como aí está mencionando, a nossa reforma íntima, e vejam,
A reforma de uma casa, fazendo um paralelo, ela sempre traz desconforto. Você morando dentro da casa, né? Se você vai ter que reformar uma casa e você muda para uma outra casa, você não vai ter quase nenhum desconforto. Só que nós temos que fazer a nossa reforma íntima morando dentro da casa. É trocar o pneu com o carro em movimento. A grande dificuldade é essa. Então você vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento, você vai ter que equilibrar, né? O carro andando com duas rodas e você vai lá tentar trocar o pneu. E aí já viu, não está tão fácil o carro andar com duas rodas. E fazer a nossa reforma íntima, reforma da nossa casa, morando dentro dela, é a grande dificuldade, porque vai ter poeira, vai ter barulho, vai ter incômodo, você vai ter que dormir às vezes mal acomodado, uma série de situações. Só que quando a obra está pronta, pintada, reformada, o jardim florido, que belo momento é esse para apreciar. Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está passando por este processo de transformação dessa nossa reforma íntima, é que a gente vai conseguir, né, pouco a pouco, atingir o nosso objetivo da nossa evolução espiritual. Trabalhar a nossa humildade, sermos gratos pelas coisas boas e não tão boas que nos acontecem. Eu lembro até que eu falei com vocês já numa outra live, no Momentos com Jerônimo, que uma pessoa que trabalha aqui em casa ouviu no ônibus uma pessoa dizendo assim, que nós devemos agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Aí a pessoa do lado dela falou assim, mas espera um pouquinho, tudo bem agradecer pelas coisas boas, é natural. É natural. Mas como que eu vou agradecer pelas coisas que não são boas? Aí a pessoa falou assim, porque as coisas que não são boas, elas trazem crescimento espiritual. A Ana Teresa está dizendo isso mesmo. Como é trabalhoso morar no mesmo lugar onde a reforma está acontecendo. Ana, eu vou te contar um fato muito particular que aconteceu comigo. Isso foi um fato real. Eu era solteiro ainda, eu morava com os meus pais e estava reformando a casa dos meus pais. E eu trabalhava num banco. E que, por sinal, estava passando por uma reforma. Então não tinha sossego, nem durante o dia e nem durante a noite, né? Porque você chegava para almoçar também aquela bagunça, ia dormir com aquele pó, com aquela situação. Então é realmente difícil, realmente. E a gente consegue fazer esse paralelo. Fazer o paralelo da nossa transformação espiritual, que não é fácil. Ela não é fácil. Mas ela é necessária. Senão a gente vai ficar sempre na mesma. A gente vai ficar patinando e não sai do lugar. É a reforma de todo lado, por certeza. Olha, foi difícil aquela fase, viu? Foi difícil, não foi fácil não. Mas eu voltando à questão do agradecer. Quando a gente agradece, eu sempre coloco para vocês assim, a questão muito particular, como da mesma forma que o Emmanuel aqui fala, né, que o reconhecimento, né, é conhecer novamente a nossa pequenez. Quando a gente reclama, nós clamamos novamente aquilo que está nos incomodando. E quando a gente agradece, a graça desce. Então, termos sentimento de gratidão por tantas e tantas bênçãos que nós temos. Ah, mas eu queria um carro novo. Pô, mas você tem um carro, tá ótimo. A pessoa queria, às vezes reclama porque não conseguiu dinheiro para comprar um tênis novo, até que ela viu uma pessoa caminhando sem os pés. Se a gente olhar para o lado, antigamente a gente falava assim, olha para trás um pouco. Hoje a gente já pode simplesmente olhar para o lado, que a gente vai ver tantas e tantas pessoas passando por dificuldades muito, mas muito maiores que as nossas. E o nosso momento tem que ser de gratidão, porque quando a gente agradece, essa graça desce da espiritualidade, vibramos numa sensação, numa energia diferente.
sermos gratos a cada dia pelo dom da vida, pela oportunidade dessa existência. Quantas pessoas não partiram pelo plano espiritual na manhã de hoje? Quantas pessoas não estão em hospitais? Quantas pessoas não estão perambulando pelas ruas? Quantas pessoas não estão passando fome, vivendo num clima de guerra, de tensão? Então, só pelo fato de termos um lar, termos uma casa, a gente já tem ter o dom da vida, sermos gratos pela vida. A cada dia, quando a gente acorda pela manhã, agradecer a Deus. Ter esse ato de humildade perante o Criador. Ter um ato de humildade perante o Criador, dizendo muito obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. E parafraseando Jerônimo Mendonça, na palestra Intimidade Espírita, Jerônimo diz assim: a vida é a maior dádiva do Criador. Você não acha? Então, uma dádiva que Deus nos concede para que a gente consiga progredir, crescer e evoluir. E Ele dá chance a todos nós. A cada dia temos a oportunidade de receber um caderno, um livro novo, com umas páginas em branco, para que a gente possa fazer a cada dia um pouquinho melhor. No começo da pandemia, eu vi um médico dizendo sobre os benefícios da gratidão. A física quântica já estuda isso. Com certeza, nós temos que ser gratos e reclamar um pouco menos da vida. E a gente deveria fazer um exercício de trabalhar, pegar um caderninho e anotar assim: quantas vezes eu reclamei ao longo do dia? Quantas vezes eu me irritei ao longo do dia com determinada situação? Às vezes nós reclamamos um pouco do trânsito. Aí vem uma mensagem de André Luiz que fala assim, sai um pouco mais cedo. Abençoe a vida para que a vida te abençoe. Então a gente precisa ser um pouco mais grato. E neste sentimento de gratidão, eu estava pensando outro dia também, até fiz um comentário nessa semana numa live, que nós deveríamos ter 2 preceitos durante o dia. Fazer um elogio sincero, real e verdadeiro a uma pessoa, A uma pessoa, a uma situação específica. Uma pessoa que te atendeu e te atendeu bem, faça um elogio a ela. Faça um elogio real e sincero. E, se possível, vá até o supervisor dela, daquele estabelecimento, e fala assim: olha, eu fui muito bem atendido por esta pessoa. Então, faça um elogio sincero. E um outro ato que eu acho que é muito importante da gente começar a desenvolver a cada dia, pelo menos uma vez por dia, é um ato de gentileza. Um ato de gentileza por dia. Gentil na rua, na chuva e na fazenda, como diz a música, mas não é somente na rua, principalmente dentro do nosso lar. A Débora dizendo, estamos sempre desejando algo, esquecemos de agradecer o que temos. Ana Paula diz que tem um caderno de agradecimento. Todo dia temos algo a agradecer. Que legal, Ana Paula, é muito bom mesmo. Porque quando a gente escreve, a gente materializa aquilo. É importante, Tem pessoas que fazem desejos no final do ano, Falar, eu desejo tal coisa para o ano que vem, assim, assado. Eu acho que a gente poderia começar também a fazer, não só, como a Ana Paula coloca, um caderno de agradecimento, mas também um caderno de desejos, mas não desejos materiais, desejos espirituais, de transformação. E pensar, utilizando a neurolinguística, que a Ana Teresa conhece muito bem, melhor do que eu, colocar de uma forma afirmativa aquele fato já acontecendo. Eu sou mais calmo, eu estou mais sereno, eu estou mais tranquilo. Já no presente, aquele fato acontecendo. E de preferência fale também para que reverbere, que a gente escute. Pensar coisas positivas geram pensamentos
e ações positivas. Bom, agora é um pleonasmo, né? Pensar coisas positivas geram pensamentos. Tá, tudo bem. Eu entendi o que eu quis dizer, só que saiu pensar pensamentos. Mas, na verdade, é a forma pensamento, né? A forma pensamento, a gente se materializa aquilo. Então você já se imagina mais sereno, mais tranquilo, mais calmo, mais paciente. E conforme você vai se deparando com aquelas situações, elas vão ficando mais corriqueiras na sua vida. Eu gostaria de finalizar o estudo da noite com a frase final que a Ana Teresa coloca no livro. Ela diz assim: não é à toa que Joana de Ângeles nos convida à conquista do estado de gratidão. Gratidão a Deus, ao que é bom, ao que de bom e de difícil se apresenta para nós. Que tudo possa contribuir para o nosso crescimento e, consequentemente, libertação espiritual. Ou seja, se pudermos entrar em sintonia com a pequenez, se nos prostrarmos diante do mistério da vida, se pudermos nos enxergar diante do que não pudemos compreender, por agora, ou imaginamos não poder suportar, aí sim a humildade começa a nascer. Mas ela nasce não da fraqueza da alma ou de qualquer coisa parecida com impotência. Pelo contrário, é necessário ter muita coragem para admitir que somos criaturas divinas em processo de evolução. Que tudo o que nos acontece nos convoca a estar a serviço de algo maior do que a nossa compreensão cognitiva possa enquadrar. É preciso ter muita força para nos entregar a Deus e dizer, no fundo dos nossos corações: sim, obrigado, Senhor. Seja feita a sua vontade. Realmente, né? Deixa eu ver o que a Ana Paula colocou aqui. Minha filha mais nova é escoteira, lobinha na verdade. No dia da promessa foi prometido fazer uma boa ação por dia. Ela sempre procura fazer, é lindo mesmo. Obrigado, Ana Teresa, obrigado mesmo, querida. Eu dedico esta live a você e a todos os nossos amigos que nos acompanham. E eu queria mostrar para vocês, gente, como esse livro é rico de detalhes. Olha que estilo de grafia aqui. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. A humildade nasce não da fraqueza da alma ou de qualquer coisa parecida com impotência. Pelo contrário, é preciso ter muita força para nos entregar a Deus e dizer do fundo dos nossos corações: sim, obrigado, Senhor, seja feita a sua vontade. Gente, passou um pouco das borboletas da barriga, como a Clara costuma dizer, porque realmente hoje eu fiquei bem ansioso por fazer essa live. Não tanto ansioso quanto eu fiz a live com a Ana Teresa, né? Porque ela aí poderia dizer com muita propriedade, né? Eu fiquei aqui mais de coadjuvante, né? Aqui nesse projeto. Mas agora eu fico feliz, agradeço imensamente a você, Ana Teresa, que já é uma amiga querida do coração, por disponibilizar de utilizar o seu livro para divulgação. E a minha responsabilidade, Ana Teresa, aumentou porque você fez a divulgação, né? Você fez a divulgação nos seus stories e, consequentemente, mais pessoas vieram até o nosso perfil. E, parafraseando o Tio Ben novamente, que o Tio Ben do Homem-Aranha dizia: com maiores poderes vem maiores responsabilidades. Então, a gente fica um pouco mais apreensivo, sim, né? Falar de palavras para a alma, arriscar falar sobre os temas que você falou, como eu te falei, né? A gente ia trabalhar a essência do que você trabalha no livro, mas aí íamos deixar a intuição falar mais alto também, né? Então o pessoal já até... Aqueles que quiserem saber do livro de Ana Teresa, como eu falei, na Amazon tem à venda e, salvo engano, também na Candeias também tem para venda. Gente,
Esse livro é tudo de bom. Em todos os sentidos, eu sou suspeito. Olha, o cheiro do livro, a textura, a diagramação. Gente, olha, é tudo de lindo. Tudo de lindo. Tudo de bom mesmo. Ana Tereza, eu vou levar esse livro para você autografar pessoalmente para mim, tá? Se Deus quiser, no mês que vem. Faço questão de que você autografe esse livro para mim. Com muito amor, com muito carinho. E, gente, Ana Tereza desenvolve um trabalho magnífico na Web Rádio Fraternidade. Palavras para a Alma, ela traz com a sua singeleza, com a sua voz doce, encantadora. E eu estou fazendo a divulgação, né? A cada dia que nós vamos fazer a live, eu compartilho o link do canal do YouTube, onde a Ana Tereza ela fala, que depois ela transcreveu aí praticamente toda a fala dela neste livro. Então é uma oportunidade para vocês ouvirem, né, antes da gente fazer as reflexões, o comentário de Ana Tereza. Na próxima quarta-feira, às 22 horas, nós vamos ter a sequência desse livro, né? E vamos falar de um tema também muito interessante, ó. Desafios. É o segundo capítulo. Nós vamos falar sobre desafios. Vou dar só um spoiler de Emmanuel aqui, ó. Toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Emmanuel. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Eu vou fazer uma prece, não a prece que a gente faz normalmente, no Momentos com Jerônimo, mas eu vou fazer uma prece de gratidão a todos, né, para que a gente possa, neste momento, né, convidar então a todos aqueles que se sentirem confortáveis. Convido para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e levarmos a Deus nosso Pai, humildemente, a nossa prece de gratidão a Ele, pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, pela nossa família que nos agrega o coração, pelos nossos mentores espirituais que estão sempre nos auxiliando nessa jornada. Queremos desejar que todos nós possamos receber as bênçãos de Deus nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus visite os lares de cada um de nós, abençoando os nossos familiares, nossos entes queridos, que possa proteger, abençoar também a Ana Tereza, que tão gentilmente cedeu a nós a oportunidade de desenvolver este projeto, que serve como palavras para a nossa alma que aquece o nosso coração. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Abençoe-nos a cada dia, que possamos ter uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos vocês, um beijo grande no coração e até na nossa próxima quarta-feira, às 22 horas. Lembrando aos amigos que no próximo sábado, às 21 horas, nossa amiga Daniela estará conosco no Refletindo com Amigos. Tchau, gente. Gratidão.